Graça e paz a todos em nome de Jesus. Vocês sentiram minha falta? Eu espero que sim. Não para que essa igreja continue, porque sem mim ou comigo ela vai andar, porque ela depende do Senhor. Ela não depende de mim. Mas eu espero que vocês tenham sentido a minha falta, né? A minha presença aqui com vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, adorando o nosso Deus, em comunhão, né, vivendo a vida comum do nosso viver em Cristo. E eu espero que essa caminhada ela continue por muitos anos, mas eu espero viver ainda alguns dias, alguns anos, e compartilhar o Evangelho com muitas pessoas e viver com os irmãos em comunhão. Amém? Abram comigo em Filipenses capítulo 1. No mês passado, todas as pregações, elas tiveram um tema em comum. E o tema do mês passado foi... Igreja, o Evangelho visível. Amém? Então, recapitulando. Mês passado, o tema das pregações foi? Igreja, o Evangelho visível. Esse mês nós iremos trabalhar o tema livres em Cristo. Amém? Todos nós somos livres em Cristo Jesus. Quando o nosso Senhor morreu naquela cruz, Ele morreu para que eu e você fôssemos livres. Livres nele, na morte dele, e vivêssemos pelo Evangelho dele. Através desse sacrifício, Ele nos libertou para viver uma vida que refletisse o Evangelho de Jesus. E eu gostaria de ler com os irmãos, aqui em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 19. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus santo, e um Deus que, pela Tua santidade, Tu nos ama com o amor mais puro que esse mundo poderia conhecer. E esse amor que provém da Tua santidade, esse amor puro, entregou Jesus na cruz por nós e nos libertou. E hoje nós temos vida pelo Teu Evangelho, que um dia nós ouvimos e nos trouxe a vida. Nos libertou do império das trevas. Nos trouxe vida, nós que andávamos outrora como mortos nos nossos delitos e pecados. Obrigado, Senhor. E o que nós estamos aqui fazendo neste momento é reunidos em prol dessa verdade que é o Evangelho. Porque todos nós que estamos aqui viemos, Senhor, porque entendemos o propósito do Evangelho de Jesus, que era nos libertar, que era nos dar vida. E hoje nos reunimos aqui para glorificar
Filho para nos dar a liberdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender a todos os dias, cada vez mais, a Tua palavra. E entender os propósitos do Teu coração. Esses que já foram revelados. O que nós estamos pedindo não é que o Senhor nos revele mais, não é que o Senhor nos dê novas revelações, mas é que o Senhor nos ilumine para entender aquilo que Tu já tem revelado. Faz assim, Pai. Faz assim. Toca em nosso coração e prepara o terreno para a Tua palavra. Usa-me como um mero instrumento, porque eu tenho consciência, Senhor. Eu tenho consciência que eu sou miserável diante do Senhor e imprestável para os Teus propósitos. Por isso eu peço que o Teu Espírito venha agir, venha falar através de mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Alguns irmãos, hoje, quando estavam chegando no culto, alguns fizeram uma pergunta em comum. A maioria fez uma pergunta em comum, não, uma pergunta comum. Quase todos me perguntaram a mesma coisa. Uns me perguntaram como foi as férias. E outros me perguntaram como foi a viagem. Mas basicamente, a maioria dos irmãos perguntaram isso. Como foi a viagem? E eu não sei se todos sabem, eu acredito que sim, mas eu viajei para o Piauí, passei 10 dias lá. E acreditem se quiser, lá estava frio. Frio. Teve um dia que acordei de manhã, de madrugada, e tive que desligar o ventilador, porque estava frio, no Piauí. Estava tão frio, irmãos, que você tocava nas coisas e as coisas estavam geladas. Isso não é brincadeira, é verdade. A minha esposa sabe. Pode estar chovendo o que for, o ventilador tem que estar ligado. Mas eu desliguei o ventilador. Então estava frio. É a prova. Mas não era sobre o frio do Piauí, né, que é uma coisa bem comum, frio no Piauí, que eu gostaria de falar. Quando eu estive lá no Piauí, aliás, antes de ir para o Piauí, a Nádia falou uma coisa que eu fui pensando nisso que ela falou, e quando voltei tive a certeza de que aquilo que ela falou era verdade. Ela disse assim: nós não sabemos qual o propósito de Deus nessa viagem, mas Deus tem um propósito. Ela disse isso. Ela disse isso porque a gente tinha conversado, aliás, eu acho que a Adriana tinha conversado com ela, e a gente tinha falado que gostaria de ir para o Piauí, mas que não estava com condições financeiras para viajar. E aí ela disse que tinha colocado no coração dela de bancar as passagens. Infelizmente não foi possível. Mas alguém bancou as passagens. Meu sogro recebeu um dinheiro lá, e ele mandou o dinheiro e a gente foi. E foi por causa disso que ela disse: olha, nós não sabemos, vai que Deus tem um propósito nessa viagem. E de fato, eu constatei que ele tinha um propósito de verdade. O propósito que me levou até lá, mesmo que ele não saiba disso, mas foi que, e quando eu falo ele, eu estou falando do meu sogro, foi que eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para os meus sogros. Numa noite, nós estávamos lá conversando, eu e a Adriana, e eu fazendo uma constatação para ela, porque a gente foi visitar a igreja que eles congregam, e eu estava dizendo que, na melhor das hipóteses, o Evangelho não estava sendo explicitado lá.
E ela disse assim: se meus pais morrerem agora, eles vão para o inferno. E aí a gente, por 2 noites, a gente sentou com eles, com os dois, com meu sogro, a minha sogra, e eu tive a oportunidade de pregar o Evangelho para eles. Comecei com Deus em toda a sua criação, em Gênesis, mostrando que Deus havia criado o homem na sua pureza, porém o homem pecou e se corrompeu, e isso fez com que ele estivesse afastado de Deus por causa do pecado. E aí era necessário que essa reconciliação entre o homem e Deus fosse feita, e o único capaz de fazer essa reconciliação é Jesus na cruz, mediante o arrependimento pelos nossos pecados. E aí eu perguntei se eles estavam entendendo, se eles tinham entendido a necessidade de Jesus na nossa vida, e que havia necessidade de arrependimento, e eles disseram que sim. Bom, a semente foi plantada, o Evangelho é anunciado. Agora Deus vai fazer a parte dele. O que eu gostaria de relatar é que no dia que eu fui lá no culto na igreja, uma igreja neopentecostal, me imaginem numa igreja neopentecostal. Vocês podem me imaginar uma igreja neopentecostal? Mas eu falei que o propósito, ou pelo menos um dos propósitos, era que eu anunciasse o Evangelho. Mas eu creio que Deus tinha um outro propósito na minha viagem. E esse propósito era justamente ir nessa igreja neopentecostal. E eu vou explicar por quê. Quando a gente olha vídeos na internet, principalmente de pessoas vendendo a fé e enganando os irmãos, isso nos deixa indignados, pelo menos eu fico indignado. E eu já estava criando no meu coração que todo pastor neopentecostal era mau caráter. Todo pastor, não estou falando do pentecostalismo clássico, eu estou falando dos neopentecostais, que levaram isso a um extremo maluco de cristianismo. Eu até ouso a dizer um cristianismo barato. E aí eu fui nessa congregação e, na verdade, eu não vi mau caráter naquele pastor. Eu vi um homem sincero, que acreditava no que ele acreditava de forma sincera. Porém, a ênfase daquela igreja, por mais sincera que aquele homem fosse, mais sincero que ele fosse, e por mais sinceros que fossem os membros daquela igreja, a ênfase daquela igreja neopentecostal eram curas e prosperidade. E o culto à noite, eles dão sempre um tema, e o tema do culto à noite no domingo, eles fazem 2 cultos, um pela manhã e à noite. Pela manhã eles chamam de culto da família, e à noite eles chamam de culto dos milagres. E o que eu vi lá no dia que eu fui, foi que um homem sincero, mas um homem fazendo de tudo que ele podia, suando, clamando, gritando, se espremendo de todas as maneiras para curar uma mulher lá. De tudo quanto era jeito. Ele pegou óleo, passou nas pernas dela, porque o problema dela era nas pernas, ela tinha problemas para andar, as pernas dela não eram muito firmes. E ele jogava óleo nas pernas, jogava óleo na cabeça, se ajoelhava, pegava nas pernas, orava, gemia, se espremia. E no final das contas, eu queria dizer que o milagre aconteceu, mas não aconteceu nada. Porque essas coisas ninguém marca a hora e nem lugar. Deus faz quando Ele faz, como Ele faz, e Ele não deve nada para ninguém. Mas como eu estava dizendo, eu vi sinceridade naquele homem.
a ênfase era essa, era curas e prosperidade. Eu vou já chegar no texto que a gente leu, tá certo? Não li ele por pretexto. Mas a questão é que quando nós vivemos a nossa vida cristã com uma ênfase em curas e prosperidade, nós corremos o risco de viver uma vida cristã egoísta. Quando nós vivemos uma vida cristã, quando a ênfase ou o propósito da minha vida é eu ganhar um salário melhor, é eu comprar uma casa, é eu viver confortavelmente. Quando a ênfase da minha vida cristã é eu viver bem. Quando a ênfase é essa, eu corro o risco de estar vivendo uma vida cristã egoísta. De estar pensando apenas em mim, no meu bem-estar, na minha vida. De não estar nem um pouco preocupado com o que o irmão está sentindo, passando, vivendo. Porque a ênfase sou eu. E isso é tão claro na maioria das igrejas que nós acabamos dizendo assim: eu me sinto bem aqui. Eu quero ir num lugar, eu quero ir numa igreja onde eu me sinta bem. As pessoas, elas não vão mais às igrejas para servir a Deus, para buscar a Deus, mas elas vão na igreja para se sentir bem. O culto tem essa ênfase. Se eu não cantar louvores que me deixam arrepiados, então Deus não está lá. Porque eu tenho que sentir. Quando nós vivemos a nossa vida com essa ênfase, nós corremos o risco de viver uma vida cristã egoísta. E vou ter problemas de relacionamentos. Vou ter problemas de relacionamento com os meus irmãos, porque a ênfase sou eu. E quando eu não for agradado, eu vou ter problemas de relacionamentos. O que nos une, irmãos? O que nos une? O que nos une é afinidades. Rapaz, Flávio gosta de filosofia. Opa, eu também. Então isso nos une. Opa, o Wagner gosta. Tu gosta de quem, mano? Sushi. Wagner gosta de sushi, né? Aí tem uma outra pessoa que, opa, Wagner, eu também gosto de sushi. E aí essa afinidade, é isso que nos une. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se as afinidades são a única coisa que nos une, então a nossa união é fajuta e ela existiria ainda que Cristo não estivesse aqui. Mas o que nos une é a nossa fé em Cristo. E por mais diferente que vocês sejam de mim, mesmo que nós não gostemos das mesmas coisas, Cristo nos une. Glória a Deus. Não porque você me faz bem, não porque eu estou buscando o meu benefício, não porque você está buscando o seu benefício, não porque você veio aqui buscar a sua bênção, mas porque nós vivemos em função um do outro. Amém? Amém. Me parece que um dos motivos ou um dos propósitos do apóstolo Paulo ter escrito a carta aos Filipenses eram problemas de relacionamento. Bem rapidinho, abra aí em capítulo 4, versículo 2. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo fala.
Amém? Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Não é isso? Não é isso? Um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa carta era por causa de problemas de relacionamento. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de falar um pouco nessa noite é sobre nós vivermos uma vida cristã livres. Livres de todo o egoísmo. Egoísmo esse que nos atrapalha a termos um relacionamento real, íntimo, sincero, sem que as buscas pelo interesse próprio nos atrapalhem. O apóstolo Paulo, aqui nesses versículos que nós lemos, e eu tenho aqui o propósito de explorar um pouco isso que ele estava falando, e eu gostaria que você fosse para o versículo 19, para a gente já começar aqui, trabalhar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, aqui nesse versículo, que o seu contexto, o contexto desses versículos que nós lemos, ele começa no versículo 12 e vai até o versículo 26. Paulo está preso e ele diz que a prisão dele motivou outros irmãos a pregarem o Evangelho. E aí, aqui no versículo 19, ele diz assim: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica ou pela provisão do Espírito de Cristo, me redundará em libertação. O que ele está falando aqui é que ele tinha certeza de que ele ia sair da prisão, porque havia orações em prol dele e que o Espírito Santo estava provendo ele. Então ele diz que estou certo de que eu vou sair daqui, de que eu vou ser liberto, de que eu vou sair dessa prisão. Só que Paulo sabia que ia sair de lá, só não sabia se ia sair vivo ou morto. E é por isso que ele fala o que ele fala no versículo 20. Olha aí comigo, por gentileza. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa, ou seja, a expectativa de ser liberto, de sair de lá, e esperança de que nada serei envergonhado. Essa palavra envergonhado que ele está falando aí, não é simplesmente ficar constrangido, mas é se envergonhar do Evangelho. Ele disse que não ficaria em nada envergonhado pelo seguinte: ele não sabia se sair vivo ou morto. Então ele tinha medo de que, na tentativa de preservar a sua vida, ou o medo de morrer, fizesse ele negar o Evangelho, se envergonhar. Lembra o que Paulo disse em Romanos 1,16? Não me envergonho do Evangelho. E aí ele diz: olha, de que nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pelo quê? Pela vida, ou quer pela... Versículo 21, porque eu viver e eu morrer. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer duas perguntas nesse texto. A primeira é que, por que morrer é lucro? Por que na concepção de Paulo, morrer é lucro? A maioria das pessoas dizem que morrer é perda, que morrer é uma coisa ruim. Vocês já ouviram a frase: só perde quem morre?
Não é verdade? A maioria das pessoas diz isso. Ah, só pede quem morre. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o morrer é lucro. Porque na perspectiva de Paulo, a morte era lucro. Ele tinha essa perspectiva. Ele tinha essa esperança, essa ardente esperança, de que quer ele saísse de lá vivo, quer ele saísse de lá morto, a morte dele seria lucro. E a resposta para essa pergunta está no versículo 20, quando ele diz que será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela... A resposta é a seguinte: para mim, morrer é lucro, porque se eu morrer, o propósito de glorificar a Deus estará cumprido. A minha morte glorificará a Deus. Será um lucro. Se com a minha morte as pessoas glorificarem a Deus. A vida que Paulo viveu, ou para quem ele viveu, ou o propósito para o qual ele viveu, fez com que ele entendesse que se ele morresse, a morte dele glorificaria a Deus. Irmãos, isso é tremendo. É tremendo. De verdade. Isso é maravilhoso. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar na sua própria vida? Você já parou para pensar, se você morresse hoje, a sua morte glorificaria a Deus? Sim ou não? Viver, morrer, para o apóstolo Paulo, era lucro, porque ele entendeu isso. Ele vivia para a glória de Deus. E ele vivia para a glória de Deus de tal maneira que, se mesmo que ele morresse, a sua morte glorificaria o Pai. Os olhos de Paulo não estavam aqui. Paulo não vivia uma vida presa a este mundo, a esta realidade. Paulo vivia com os olhos fixos lá em cima. Como ele fala aos Colossenses: buscai as coisas do alto. Talvez isso seja aquilo que a gente precise aprender. Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava encarcerado. Olha o que ele diz no versículo 14. A minha e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas o quê? Algumas traduções vai falar algemas. Paulo estava preso, mas as circunstâncias não o aprisionaram. Ele não olhava para aonde ele estava, porque ele sabia que ele estava livre. Talvez é isso que a gente não tenha entendido ainda. Nós ainda não aprendemos a viver livres em Cristo. Porque as circunstâncias nos aprisionam. Aprisiona
aprisiona a nossa mente. E nós vivemos aprisionados pelos bens. Quando não temos, ficamos desesperados. Nós vivemos aprisionados pelo dinheiro. Quando não temos, perdemos o sono. Nós vivemos aprisionados pelas circunstâncias adversas. Quando falta saúde, nós ficamos desesperados, porque nós não aprendemos a viver livres. E Paulo, ele vivia tão livre, que ele não se deixava aprisionar nem pelo medo da morte, porque a morte é lucro. E era lucro porque ele vivia para glorificar a Deus. Aleluia. Amados, por que nós somos tão presos a esse mundo material? Por que nos deixamos aprisionar? Paulo fala que nós já somos libertos das coisas desse mundo. Por que a gente ainda se deixa aprisionar por essas coisas? Ou porventura Cristo já nos libertou dos rudimentos desse mundo? O mundo não é mais nada para nós. O mundo não pode mais nos aprisionar. Nem mesmo o diabo tem a influência sobre nossas vidas. Não mais. Nós estamos libertos em Cristo e estamos na mão do Senhor. Jesus disse que aqueles que o Pai colocou nas suas mãos, o diabo não toca. Mas nós vivemos como se as coisas desse mundo ainda nos aprisionassem. E eu gostaria de dizer que eu não estou falando apenas para vocês. Estou falando de mim também. Quem aqui nunca perdeu o sono porque tinha uma conta para pagar e não sabia como? Nós somos aprisionados pela matéria. Não estou dizendo que a gente não deva se preocupar. O que eu estou dizendo é que nós não devemos fazer como objetivo de vida os bens materiais ou as coisas desse mundo. O nosso viver é Cristo. Não os bens, não a saúde, não o dinheiro. O que precisa motivar o meu viver é Jesus. O que talvez falte para nós é a satisfação em Cristo. E o ser humano, ele é mestre em fazer isso. É Cristo mais alguma coisa. É Cristo mais a minha saúde. É Cristo mais o trabalho. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é o que está no versículo 20. Será Cristo engrandecido no meu corpo. Cristo engrandecido no meu corpo. Como as nossas vidas têm engrandecido a esse Jesus. Como nós temos vivido a nossa vida cristã. De maneira egoísta,
buscando os nossos próprios interesses? Se a gente tem feito isso, Cristo não tem sido engrandecido em nosso corpo. E muito menos será engrandecido na nossa morte. O que as pessoas vão falar de nós quando morrermos? Será que elas vão lembrar da gente como alguém que tinha fé em Jesus? Paulo achou em Cristo alguém que ele poderia viver em prol, em favor. Ele encontrou um amor que o preencheu de todas as maneiras, que absolutamente nada neste mundo poderia ou pode preencher. Ele achou a suficiência em Cristo de tudo, de maneira que poderia faltar o que comer, de maneira que poderia faltar a saúde, de maneira que poderia faltar qualquer coisa, mas se ele estivesse em Jesus, a sua morte seria inútil, porque no seu corpo Cristo seria engrandecido. Talvez é isso que a gente precisa aprender, irmãos. A viver esse Jesus de forma intensa, de forma apaixonante, de forma que pode me faltar qualquer coisa nessa vida, mas Jesus, se Jesus estiver aqui, se eu tiver a certeza que Ele está comigo, pode me faltar qualquer coisa. Nem a morte eu temerei, nem a morte, porque ela já não me atinge. Vocês lembram do que Jesus falou para os discípulos? Mateus 16, se eu não me engano, versículo 18. As portas do não prevalecerão contra a igreja. Quem estava aqui ontem? A morte não nos segurará. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, a morte não tem poder sobre nós. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por que Paulo estava tão certo disso? Olha o que ele diz no versículo 23. Ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com... Partir está com quem, irmãos? Ele tinha certeza de que se ele saísse dessa vida, ele ia estar com quem? Com Cristo. Não era uma coisa que ele achava, não era um talvez, era uma certeza. Vocês conseguem entender isso? A certeza de estar com Jesus em vida e na morte. Quando nós conseguimos entender a profundidade disso, talvez a gente pare de viver a nossa vida aprisionado a este mundo. Talvez a gente pare de viver amedrontado, com medo de ser assaltado, com medo de levar um tiro, com medo de morrer, com medo de ser espancado, porque não importa nada disso. Porque se eu partisse daqui hoje, eu estaria com Cristo. Versículo 23, que é o quê? Que é o quê? Incomparavelmente melhor. Talvez seja um pouco melhor. Não! É incomparavelmente melhor. Se eu partir hoje, se você partir hoje, tenha essa certeza. Talvez nos falte essa convicção.
saber que estaremos com Jesus. Que nada nessa vida, que nada neste mundo vale a pena viver e perder essa perspectiva de Jesus. Cristo já nos libertou, meus irmãos. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos aprender a viver livres. Alguém aqui, eu sei que tem. Alguém já leu Harry Potter? Eu estou falando Léo porque talvez alguns ou a maioria já tenha assistido os filmes. Mas o que eu vou dizer não aparece nos filmes, só nos livros. Eles têm um animal, eu acho que é, eu não sei se é doente, eu acho que é doente. Acho que é, não é. E eles são chamados de elfos domésticos. E eles são escravos. No livro aparece uma personagem, eu não me recordo o nome dela agora. Ela é uma elfa e ela é liberta. Só que ela vive uma crise. E a crise é que ela não queria viver como uma elfa livre. Ela queria continuar sendo escrava. Ela entra em parafuso. Ela vive chorando. Ela vive deprimida. Porque ela não queria ser liberta. Aliás, ela não sabia como viver livre. Porque a vida dela inteira ela viveu como escrava. E ela achava até normal viver como escrava. Aliás, estava dentro dela, estava impregnado nela viver como escrava. E agora, ela não queria ser liberta. Isso é um retrato do ser humano. Jesus nos libertou. Que nós ainda queremos viver como escravos. Escravo dos bens. Escravo do dinheiro. Escravo do trabalho. Escravo de coisas supérfluas. Colocando as coisas deste mundo como mais importantes. Como é que eu sei que eu estou colocando as coisas como importantes? Quando eu emprego nisso meu tempo, meu dinheiro e meu suor. Se eu emprego meu tempo, meu dinheiro e meu suor, isso é importante para mim. Isso, mas você acabou de descrever o trabalho. Se o trabalho se tornar mais importante do que Deus, ele virou idolatria para você. Sabia disso? Se você passa a viver em função daquilo, seja o que for, isso é idolatria para você. A maioria de nós não entende o conceito de mundanismo. Não entende o que de fato é ser mundano. Quer ver? Quando a gente diz assim, música mundana, o que a gente pensa? Qualquer coisa que não tenha o nome gospel. A questão é que a maioria, 90% das músicas gospel hoje são mundanas. Porque ser mundano não tem nada a ver com o fato de ter o nome cristão, ou se falar de Deus ou não falar de Deus. Tem com o fato da intenção. Tem com o fato do meu coração desejar aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Se eu
eu desejar dinheiro, se isso se tornar para mim o motivo pelo qual eu estou vivendo, esse desejo é um engano. Se eu desejar adorar a Deus, se o meu desejo em adorar a Deus é porque eu quero ser melhor do que os outros, esse meu desejo de adorar a Deus é um engano. Você sabia disso? Sim ou não? Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver como pessoas livres, que de fato foram libertas, e não ficar à mercê das coisas deste mundo. O que é mais importante para nós? Os nossos filhos, eles vão embora. O nosso cônjuge, ele vai morrer, ela vai morrer. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para você? Que não sejam as coisas desse mundo, mas que seja Deus. Que Ele seja glorificado no nosso corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Aleluia. Se nós vivermos assim, se nós vivermos não para nós mesmos, mas se nós vivermos para Deus e para os irmãos, os nossos relacionamentos mudarão. Os nossos relacionamentos glorificarão a Deus e tornarão o Evangelho visível. Não é o quanto eu prego somente, mas é o quanto nós nos relacionamos em amor que vai tornar o Evangelho visível. Se nós vivermos assim, se nós vivermos para a glória de Deus na nossa vida ou na nossa morte, Cristo será exaltado. Amém? Que Deus nos abençoe. Que aprendamos verdadeiramente a viver como pessoas libertas, livres,